E estamos aqui em parceria com o Estadão, realizando mais um debate com os presidenciáveis do Centro Democrático. Todos aqui devidamente testados, seguindo os protocolos de saúde, feitos seus exames de PCR. Mas o importante desse debate é que você conheça melhor as ideias e propostas dos presidenciáveis. O Brasil precisa elevar a discussão dos temas públicos. E é isso que o CLP, em parceria com o Estadão, trazem para você hoje. Neste primeiro bloco, nós vamos ter uma pergunta comum que eu farei para os três candidatos, para os três convidados, e depois haverá as perguntas dos jornalistas do Estadão. Então, meu muito boa noite aos nossos convidados, governador Eduardo Leite, ex-ministro Mandetta e ex-governador Ciro Gomes. Muito bem-vindo mais uma vez nessa segunda versão do nosso debate. Bom, nós hoje vamos discutir um tema fundamental para a população: como melhorar a eficiência do Estado e a qualidade do serviço público. Na verdade, o que diferencia países pobres e ricos é justamente a eficiência do Estado, a capacidade do Estado prestar serviços públicos de qualidade. Porque quando o serviço público é ruim, começa a ter a desconfiança do cidadão em relação ao Estado, porque não tem boa segurança, não tem boa educação, não tem boa saúde. E essa desconfiança pelo Estado é que os populistas acabam explorando para distanciar cada vez mais o cidadão da democracia. Portanto, para resgatar essa confiança na democracia, no Estado de Direito, é fundamental resgatar a eficiência do Estado e a melhoria da qualidade do serviço público. Portanto, a minha primeira pergunta aos senhores é: o que é que nós temos de fazer para melhorar a eficiência do Estado e a qualidade do serviço público para a população? Os convidados terão 3 minutos para responder essa pergunta e o primeiro convidado a responder é o ex-ministro Mandetta. Boa noite, Mandetta. Boa noite, Luiz Felipe, boa noite, Ciro Gomes, boa noite, Eduardo Leite, amigos jornalistas, cumprimento a todos que vieram a esse debate, que estão aí ligados nesse momento do país. Mas, antes de responder essa pergunta, Luiz Felipe, eu gostaria aqui de estender essa visão coletivamente a você, ao Eduardo, ao Ciro. Não existe esse momento, não existe qualquer estratégia de melhorar a eficiência pública sem democracia, sem respeito às instituições. Uma semana em que o Brasil temeu pela ruptura, mais uma vez, pelo tensionamento das instituições democráticas. Então, eu gostaria aqui, nesse momento, de deixar para o Ciro e para o Eduardo um posicionamento sobre a importância da democracia como elemento que vai amparar toda a reparação nacional. Ciro. Bom, é muito oportuna essa sua iniciativa, meu caro amigo Mandetta, meu caro governador Eduardo, meu amigo, porque, de fato, essa semana, mais uma vez, o Brasil teve levado ao extremo da tensão, especialmente entre os do povo, que passam um momento muito difícil, o conflito artificial entre as instituições. A falta de respeito, o despudor, a falta de decoro com que se comporta Jair Bolsonaro, tem que ter um reparo duro, sóbrio e firme das instituições. Os militares não podem desservir a pátria brasileira, transformando-se numa manipulação odienta de uma milícia a serviço do bolsonarismo boçal. Por isso que o compromisso com o Estado de Direito Democrático deve ser o traço comum de amor que nos une a todos os brasileiros que temos seriedade. Governador Eduardo Leite. Também acompanho aqui as manifestações. Democracia não é ditadura da maioria que se forma num processo eleitoral. Democracia é a oportunidade de eleição e a oportunidade da contestação. Todas aquelas esferas onde pode ser contestado um governo, a imprensa, o parlamento, o judiciário, os governadores, os entes subnacionais estão constantemente sob ataque do presidente da República. E, diante da expectativa de uma contestação no processo eleitoral pela própria população, o presidente ataca as urnas. Na verdade, nós temos que
resistir, apresentar a partir das nossas instituições, como o Congresso o fez, a resistência democrática, apostando neste caminho para que a população possa expressar as suas insatisfações, as suas críticas, sugestões, e possamos melhorar serviços públicos para prestar atendimento à população que mais precisa. Talvez isso seja o quê? Faz com que o Centro Democrático tenha algo em comum, a defesa da democracia, das instituições, do Estado de Direito. Portanto, vamos agora voltar ao nosso primeiro bloco com a nossa primeira pergunta. Mandetta, o que é que nós temos de fazer para melhorar a eficiência do Estado e a qualidade do serviço público? Um Estado brasileiro que já vinha claudicante numa série de medidas equivocadas que comprometeram a eficiência da máquina pública, aparelhamento, decisões equivocadas, falta de gestão, falta de clareza aonde a gente vai chegar. Um plano de reparação nacional, um plano nacional de reparação. Nós estamos passando por um dos pontos fulcrais da humanidade, que é essa pandemia global. Qualquer análise que tenha sido feita antes, ela precisa ser revista para que esse plano possa atender a recuperação através das famílias. Ali sim, o grande eixo de condução que um presidente da República tem que ser o farol, o guia, o exemplo. É ali que você tem que traçar, junto com a sua equipe, uma série de metas, frutas do diagnóstico. O Brasil é um país sobrediagnosticado e muito mal executado dentro das suas metas administrativas. Eu participei como ministro da Saúde, trouxe as metas para dentro da equipe, mas para fora da equipe um deserto de ideias, de debates. O presidente que faz, administra, coordena, vai a campo, vai até onde esse serviço tem que chegar ao cidadão, que inspira, que induz, que traz governadores e prefeitos num pacto federativo pelo bem, republicano, independente. As diferenças fiquem no processo eleitoral. Pacificar o país é pré-requisito. Pacificar significa respeitar, significa verdade, significa transparência, significa convidar a população para dentro de um esforço de controle social, não aquele controle superlativo, aqueles conselhos enormes que pouco fazem a não ser política de pequena monta, mas o conselho que olha, que administra junto. É preciso mirar na qualidade do bom servidor público. Nós temos uma Escola Nacional de Administração Pública, a ENAP, que poderia ser uma indutora para certificar bons funcionários públicos para atuar em boas áreas nos municípios como suporte técnico. É preciso ter um combate permanente. Não é fazer disso a razão de ser, mas o combate à corrupção dessa linha que deixa os interesses escusos adentrar dentro dos interesses públicos. Não existe dinheiro público, existe o dinheiro da sociedade que financia essas políticas. E, portanto, transparência, verdade, controle social, combate à corrupção e metas. Eu quero saber onde que o Brasil vai estar daqui a 10, 20, 30 anos. Governador Eduardo Leite, o que nós temos de fazer para melhorar a eficiência do Estado e a qualidade do serviço público? Felipe, por muito tempo, nós sempre destacamos a corrupção como um grande mal para o nosso país. E, de fato, ela é um grande mal, mas não é o único. Ao lado da corrupção, a gente tem que enfrentar o desperdício do dinheiro público através de políticas públicas ineficientes. E o bom é que a resposta, tanto para o enfrentamento da corrupção quanto para o enfrentamento do desperdício, da ineficiência do serviço público, vem no mesmo sentido. Política pública com base em evidências, em dados, transparência absoluta desses dados, uso da tecnologia, a digitalização dos serviços para que possa haver o melhor controle por parte da sociedade e assim também a clara justificativa de por que o dinheiro está indo para um lado e não para outro. Esta política pública com base em evidências e dados de forma transparente ajuda a justificar a aplicação do recurso público e também ajuda no combate à corrupção, que é, a gente sabe, um grande mal do nosso país. A própria pandemia, o Covid, deixou isso muito claro. Todos os dias
a população acompanha os indicadores, o número de leitos ocupados, o número de casos, a média móvel dos óbitos, esses dados guiam o enfrentamento da pandemia, o enfrentamento do coronavírus, e deve ser assim em todas as áreas, com base nos dados, nas evidências, o ajuste das políticas públicas para poder atender especialmente a população que mais precisa. Os recursos são escassos. E não se trata só sobre colocar mais recursos, porque o Brasil já aplica mais do que a maior parte dos países da América Latina, percentualmente sobre o seu PIB, em serviços de educação e mesmo na saúde. A gente tem que fazer a economia crescer para poder alavancar mais recursos nas áreas, é verdade, mas fazer a economia crescer é um papo para outra pergunta, para outra resposta aqui num outro debate que a gente possa fazer. Para melhorar o serviço público, base em evidências, o Brasil tem muitos bons casos de sucesso na educação, na saúde, mesmo nas regiões mais pobres. A gente não precisa buscar a experiência da Dinamarca ou da Suécia, é bom fazer benchmarking fora do país também, mas a gente tem bons exemplos aqui que podem ser utilizados. Cabe ao governo federal documentar, né, colocar em destaque essas políticas públicas e ajudar a replicar essas boas políticas públicas, pegando pela mão governos estaduais e municipais para replicar as boas políticas públicas já testadas e com bons resultados, especialmente para que a gente possa fazer o pouco recurso que se tem render mais, para atender a população mais carente, promover socialmente essa população, combater as desigualdades e assim a gente fazer render na nossa economia e na nossa população os recursos que estão disponíveis. Este é um papel que deve ser trabalhado pelo governo federal, que infelizmente não tem trabalhado com dados e tem fragilizado as instituições que trabalham com os dados como o IBGE. Governador Ciro Gomes, o que nós temos de fazer para melhorar a eficiência do Estado e a qualidade do serviço público? Tudo que for sério no Brasil em respeito ao povo brasileiro demanda fôlego, persistência, planejamento, que é tudo que nós não temos no Brasil. Entretanto, é perfeitamente praticável, e a minha vivência me dá muita segurança de dizer isso, como prefeito, como governador, testemunhando de perto o que tem acontecido nessa experiência do Ceará, que eu ajudei a construir, né, nós temos claramente que assentar uma mudança que foque em prioridades bem planejadas. Elas saltam aos olhos se nós tivermos sensibilidade. A educação, que não está nas emergências do povo, mas é a única saída para revolucionar, de fato, a condição brasileira, econômica e social. A saúde da população brasileira, tão exposta agora nessa mortandade que a Covid mal enfrentada está demonstrando. E a segurança pública. 57 mil brasileiros foram assassinados nos últimos 12 meses no Brasil, ante uma impotência quase absoluta da sociedade civil representada no parlamento ou no executivo, de não inovar uma única instituição. Milícias, facções criminosas se sediaram no Brasil e aterrorizam a população. Nós não inovamos uma única instituição, a não ser copiar mal e porcamente a política americana e encarcerar jovens negros e pobres das favelas, metendo em presídios que viraram verdadeiras universidades do crime. Para que isso aconteça, nós temos que ter 4 clarezas como premissa disso. Primeiro, nós precisamos entender que o serviço público é o justo retorno do imposto pago pela população. Isso é uma coisa sagrada que nós temos que recuperar para não ser uma dádiva clientelista, como muitos demagogos fazem na vida brasileira. Nós vamos conversar sobre isso hoje ainda à noite aqui. E nós não podemos ter nenhuma chance de mudar estruturalmente se não colocarmos em perspectiva uma mudança do modelo econômico e uma mudança do modelo de governança política. Se a governança política brasileira muda só a perfumaria, é a roubalheira, a fisiologia, o clientelismo, a deterioração técnica, a destruição da memória do serviço público por loteamentos fisiológicos, como aconteceu e está acontecendo no Brasil, muda partido e dá nos mesmos escândalos. Terceiro, não é possível mudar sem um envolvimento verdadeiro do funcionalismo e da sociedade. E quarto, nós precisamos redesenhar o Pacto Federativo rasgado no Brasil. O SUS é um exemplo prático. E nós tivemos que obter liminares judiciais para poder os municípios e estados funcionarem em antagonismo com a União. Isso na segurança é um caos, na educação pública é impossível resolver sem restaurar o Pacto Federativo rasgado no Brasil. Para que isso tudo aconteça, nós precisamos pôr em perspectiva o reforçamento dos recursos e da infraestrutura. Vamos discutir concretamente algumas questões. O Brasil tem 11 mil Polícia Federal. É a metade do efetivo da Polícia Militar do Ceará. Não dá para enfrentar 210 milhões de potenciais problemas de convivência que somos nós, os brasileiros, com um efetivo policial de 11 mil pessoas. Isso é absolutamente ridículo, para não dizer
criminoso. Mas nós precisamos introduzir ferramentaria da inovação, o e-government, a economia digital, o reforçamento das estruturas modernas e o controle da sociedade sobre o resultado do serviço. Muito obrigado, governador Ciro Gomes, ministro Mandetta e governador Eduardo Leite. Agora, na segunda parte do nosso primeiro bloco, os jornalistas do Estadão farão perguntas aos convidados. A regra é a seguinte: 2 minutos para responder a pergunta e 1 minuto para comentar a pergunta. Cada jornalista do Estadão vai escolher um convidado para responder a pergunta e outro convidado para comentá-la. A primeira jornalista a fazer a pergunta é a Adriana Ferraz. Adriana. Olá, boa noite. Boa noite. Está funcionando aqui, não tem? Boa noite a todos. Boa noite, Adriana. Minha primeira pergunta, então, vai para o ministro Mandetta. Não está ligado. Está ligado sim aqui. É porque só sai no som fora. Tá. Então, continuo. Vai para o ministro Mandetta com um comentário do ministro Ciro. A qualidade da internet no Brasil ainda é muito precária e o sinal não chega a todas as regiões, especialmente as mais periféricas, o que prejudica os mais pobres e também prejudica a execução de políticas públicas. A gente viu isso na pandemia o tempo todo. Os registros de vacinação, por exemplo, são desiguais pelo país todo, que atrapalha governos e o próprio Ministério da Saúde a fazer as suas políticas. Ensino remoto também, a gente viu muita dificuldade, assim como a própria conectividade dos postos de saúde. Queria saber o que é possível fazer para mudar esse quadro e como destravar finalmente o 5G. Essa ausência de inclusão digital, ela foi muito percebida no Ministério da Saúde logo no começo, quando nós partimos para o Prontuário Eletrônico Universal, que é uma coisa, é um objetivo de todo bom gestor de saúde. Quando nós iniciamos essa discussão, nós escolhemos um estado para ser piloto, fizemos Alagoas. Conectividade, 38% de ausência total de conectividade no estado de Alagoas. E escolhi o estado de Alagoas porque tem um litoral, uma zona litorânea, uma capital altamente pujante, uma economia pujante, e tem uma parte que é mais crítica, que está mais no polígono da seca. Nós iniciamos esse processo de parceria para fazer a conectividade, levamos quase 1 ano e meio para poder conectar o estado de Alagoas, validar esse trabalho e dimensionar a conexão na região amazônica, que é altamente complexa, a conexão nos vazios de interesse comercial das teles, e começamos a fazer ações interministeriais com o Ministério das Comunicações, induzindo a política junto aos governadores de estado, junto aos prefeitos, levando muitas vezes como se fosse a chegada da luz lá no início do século XX, levando a chegada da gestão pela informação. É possível fazer? Sim. E destravar o 5G, que esse sim vai ser o grande passo de inclusão. A maneira como estão discutindo, me parece que estão discutindo muito mais os interesses internacionais lá no 5G do que propriamente os interesses nacionais, que devia ser o critério número 1, a inclusão digital de todo e qualquer ponto de concentração, que às vezes não são só os municípios, são pequenos distritos, são pequenos vazios, a ausência de inclusão digital no campo brasileiro, o que provoca mais êxodo rural, é uma grande oportunidade que nós temos para exigir, para condicionar os interesses à democratização do acesso à informação no Brasil. Hoje no Ceará, e eu gosto de citar exemplo, não é por qualquer tipo de gabolice, o Ceará é um estado muito pobre. Mas hoje nós temos uma estrutura de integração no serviço público chamada Cérebros, em que o governador e autoridades com níveis de credenciamento acessam todos os dados que você pode imaginar, inclusive até onde é que está se deslocando alguém que está com uma tornezeleira eletrônica. 100% dos equipamentos de educação do estado do Ceará estão conectados num cinturão digital em alta velocidade, com fibra ótica, e assim a rede pública de saúde, as consultas especializadas são marcadas online, digital. E estamos avançando para universalizar o acesso conectivo de tablets e celulares para 100% da população escolar. Isso é inadiável, porque um governo moderno tem que se assentar na linguagem digital. A economia do conhecimento pede a estrutura e é uma condenação mortal à miséria eterna se nós não vulnerarmos, se nós não permitirmos à sociedade brasileira, especialmente aos mais pobres, acessar essa ferramentaria.
Muito obrigado, Mandetta. Obrigado, Ciro. Agora nós teremos o jornalista Marcelo Godoy fazendo a sua pergunta para um candidato e escolhendo outro para respondê-la. Marcelo. Olá. Olá. Boa noite a todos. Boa noite, Marcelo. Bom, minha pergunta é para o candidato Ciro, com um comentário do governador Eduardo Leite. As Forças Armadas, em operações de garantia de lei e ordem, e a Força Nacional de Segurança Pública, são os instrumentos que o governo federal, alguns dos instrumentos que o governo federal tem, tá, na segurança pública nos estados, né, para atuar nos estados em situações de crise. E até mesmo no combate a crimes ambientais, né? O senhor é a favor da manutenção desse modelo, né, de utilizar esses dois instrumentos em situações de crise na segurança pública? Ou acredita que esse modelo deve ser ampliado ou modificado e de que forma? Esse modelo tem que ser modificado, tem que ser aperfeiçoado. Claro que a iminência, numa situação disruptiva, né, em que, por exemplo, um motim da Polícia Militar ou uma gravíssima convulsão social em que o efetivo de determinadas localidades estaduais ou municipais não tenha capacidade de enfrentamento e de dissuasão suficiente, é preciso manter com o status constitucional e por ordem estrita do presidente da República e sob requerimento dos governadores de Estado, a possibilidade de atuar a ação das Forças Armadas como reforço à garantia da lei e da ordem. Entretanto, eu quero crer que, por tudo que tem acontecido no Brasil, nós precisamos aperfeiçoar os controles sobre isso. E só faremos isso se nós conseguirmos montar uma estrutura mais eficaz que seja rotineira, que seja regular. Já pontuei na questão anterior, e vou repetir aqui, para que todos os brasileiros tenham clareza. O Brasil tem um efetivo policial federal de 11.200 homens. Eu diria a você que mais de um terço disso está por trás de mesa carimbando papel. Ou seja, mesmo a questão de prevenção e investigação e enfrentamento do crime organizado, das facções criminosas, que eu vou federalizar esse enfrentamento todo, dos crimes de colarinho branco, dos crimes contra a ordem econômica, dos crimes contra a administração pública, a corrupção, que é uma chaga terrível no Brasil, não é razoável que a gente persista com isso. Mas a Polícia Federal sozinha, ela também não é capaz, num país continental como o Brasil, repartido em mais de 5.000 municípios, com realidades, especificidades, estatísticas e níveis de organicidade do crime organizado os mais variados e complexos, nós precisamos tirar do papel aquilo que sempre se repete em véspera de eleições, que é a construção de um sistema único de segurança pública brasileiro, que começa com a base comunitária das guardas municipais, das guardas comunitárias, que terão que fazer não só um papel de prevenção, mas um papel de inteligência. Porque o aparato, sair atirando no morro, matando jovens inocentes, mães grávidas no Brasil, isso é uma coisa absolutamente medieval que nós precisamos encerrar. O que nós precisamos é uma polícia hierarquizada nas suas diversas funcionalidades, e aí vamos pôr em debate algumas questões, por exemplo. Qual é o tipo de pena que nós devemos utilizar para os crimes não violentos conectados com a droga? Será que é mandar jovens negros pobres para a cadeia numa conta de 1.100.000 que aconteceram nos últimos 8, 10 anos no Brasil? Isso aconteceu no Brasil com o Lula na presidência da República. Copiou a metodologia norte-americana, nós tínhamos 300.000 pessoas na população carcerária, e agora, se nós botarmos as ordens, os mandados de prisão não executados, nós temos 1.150.000 pessoas. É preciso pôr em discussão isso e fazer que as penas sejam alternativas para não fazer do encarceramento universidades do crime organizado. Acho que a GLO e a Força Nacional são instrumentos para uso excepcional, como deve ser feito, uma federação de uma intervenção ou apoio com a força de segurança para o Estado. O que não pode é o Estado, a União, apenas atuar quando a crise já aconteceu. Ela tem que ajudar a evitar que se instalem situações de crise nos Estados. E aí, volta ao que eu falei no início, política pública com base em evidências. No Rio Grande do Sul é uma das áreas que eu mais me orgulho dos resultados que nós temos. Nós reduzimos homicídios em 35% no estado, roubos de veículos em 70% e também os roubos a bancos em 70%, para dar 3 indicadores. Como? Estabelecendo uma política pública que analisa no território, por exemplo, que em 23 municípios de 497 acontecem 70% dos homicídios e 90% dos roubos de veículos. Identificando
a partir desses dados, as políticas públicas que deveriam ser feitas e integrando as nossas polícias com uma governança, níveis de reunião que acontecem mensalmente, com rotina para utilizar esses dados e enfrentar a criminalidade. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Marcelo. Agora, a terceira pergunta do jornalista do Estadão, a Mariana Caetano, vai perguntar ao governador Eduardo Leite com o comentário do ministro Mandetta. Boa noite. Nós temos hoje questões importantes envolvendo a prestação de serviço público no Congresso. A reforma administrativa acaba com a estabilidade, com exceção das carreiras de Estado. A segunda questão é a revisão da lei de cotas para ingresso nas universidades federais. Qual a posição do senhor sobre as cotas e como fazer a reforma sem que ela abra margem para perseguições ideológicas e, ao mesmo tempo, ajude a melhorar os serviços públicos? Bom, temos duas questões aqui, na verdade, em uma relacionada à reforma administrativa. É muito importante que nós possamos fazer reforma para dentro do governo, não apenas no sentido de reduzir despesa com a própria máquina, né, colocar as estruturas de carreiras no século XXI, a maior parte delas estabelecidas numa outra lógica, de um outro momento, inclusive de uma outra forma em que o governo gastava, né, mais do que arrecadava, se endividava, conferindo benefícios e vantagens que não se sustentam nos tempos atuais e que precisam, portanto, ser revistos, como nós fizemos no Rio Grande do Sul. Nós fomos, se não o único, um dos poucos estados que fez, esse último quadriênio aí, nesse mandato, uma profunda reforma administrativa com a revisão de carreiras, benefícios, vantagens de servidores públicos, desde a educação, a segurança pública, para encaminharmos equilíbrio fiscal, que é fundamental para poder ajudar o governo a conseguir ter capacidade de investimento, né? Porque senão você faz política pública com o servidor no centro e você tem que fazer política pública com o cidadão no centro. O servidor público é parte fundamental do processo, mas toda a atenção do governo tem que ser em como é que você estrutura a política pública para atender o cidadão, e não para atender o servidor e os interesses corporativos, os interesses dos sindicatos. Bom, fazer a reforma administrativa é importante não apenas para a questão fiscal, mas é importante também para que a gente possa colocar, além da melhor forma de recrutamento para o serviço público, processos de avaliação, né, e também as consequências para o servidor que é relapso, de forma mais contundente, clara, objetiva, e a premiação para o servidor que se esforça. Hoje você não tem ferramentas de incentivo para quem se esforça e nem de consequências para quem não se esforça para entregar resultados para a população. Isso não está certo, porque, como foi falado, o dinheiro é do cidadão, não é do Estado, do governo, ele precisa ser bem aplicado, garantindo resultados para a população. Então, a avaliação de performance é determinante. E o governo precisa, sim, formar equipes diversas. A diversidade do povo brasileiro é uma riqueza que a gente tem. A diversidade de crenças religiosas, de cores, raças, a diversidade de orientação sexual, a diversidade de idades. A iniciativa privada cada vez mais percebe isso e busca formar equipes diversas. Porque se você tem um conjunto de homens brancos, de meia idade, pensando uma determinada solução para um problema, você vai ter uma forma de ver aquele assunto. Se você tem população negra, LGBT, gente de mais idade, gente jovem, se você tem homens, mulheres, portadores de deficiência, pessoas com deficiência, se você tem uma equipe diversa, a visão é muito mais ampla e mais criativa. É isso que a gente precisa entender no Brasil e para dentro do serviço público também. Por isso, eu sou a favor de políticas de cotas bem construídas para que a gente tenha essa diversidade também no serviço público. A importância da gente relembrar a origem da estabilidade. O Brasil já viveu uma época de máquina pública sem estabilidade, onde você tinha uma ruptura absoluta da continuidade administrativa. Época de UDN, época de PSD, acabava a eleição, saíam todos os funcionários de um partido para entrar o outro. A estabilidade nunca foi uma conquista, ela foi uma necessidade para a continuidade da boa administração pública. E ela se confundiu no tempo
com a falta de desempenho, muito pela má gestão dos eleitos que não tiveram os seus planos, as suas metas, já que a primeira importância para uma pessoa é o reconhecimento do seu trabalho, é ele saber que ele está sendo bem avaliado, que ele tem o reconhecimento da coisa pública quando ele se encontra no seu trabalho frente à sociedade. Relativizar a estabilidade num governo que a gente está vendo que escolhe por quem deu like em alguma coisa, por quem fez um comentário na internet, vai ser uma caça às bruxas. E as cotas, elas se impõem pela injustiça social histórica do Brasil e pela falta de investimento em educação. Muito obrigado, Mariana. Obrigado, Mandetta. Obrigado, Eduardo Leite. Bom, agora nós vamos passar para o nosso segundo bloco do debate. Nesse bloco, os convidados fazem perguntas entre si. E a regra é a seguinte: cada candidato ou cada convidado pergunta uma vez e escolhe para quem pergunta e outro para comentar. Temos a seguinte regra: 3 minutos para a resposta, 1 minuto para a réplica, 1 minuto para a tréplica. E a pergunta tem de ser feita em 30 segundos. Pela ordem de sorteio feita antes do debate, o primeiro presidenciável a fazer a pergunta é o ex-governador Ciro Gomes. Vou perguntar ao governador Eduardo Leite. Eduardo, se me permite, o Brasil, procurando resolver problemas sérios, tem cometido deslizes muito graves. Na minha opinião, um desses deslizes, embora persiga um valor correto, é estabelecer uma meta de inflação e um conjunto de outras variáveis que transformaram o crescimento econômico em zero nos últimos 10 anos. Eu tenho a ideia de que o Brasil devia se impor uma meta de crescimento econômico de 5% ao ano. Por que razão uma meta de 5% de crescimento ao ano? Porque esse é o número mínimo que cobre os ganhos de produtividade, troca de gente por máquina, e a necessidade de incorporar novos jovens brasileiros que, numa conta já de quase 25%, estão desempregados abertos. O que você pensa sobre isso? Bom, Ciro, o debate é mais especialmente sobre serviços públicos, mas acho que o tema econômico ele acaba se correlacionando na medida em que a gente precisa de crescimento da economia para poder, inclusive, financiar a expansão de serviços. Por exemplo, a saúde vai cada vez mais demandar aporte de recursos na medida em que a gente tem um processo de envelhecimento da nossa população, aumenta a taxa de longevidade da nossa população, a redução da natalidade e até essa redução da taxa de natalidade estimulada pela própria pandemia, que gera um cenário de incerteza e, consequentemente, reduz essa taxa de natalidade, vai acelerar um processo de envelhecimento que, aliás, no Rio Grande do Sul é uma realidade que se antecipa à do Brasil. E aí você precisa de mais recursos para atender a esta população de mais idade, além de problemas previdenciários, questões previdenciárias que precisarão ser sustentadas. Crescimento da economia se faz, na minha visão, estimulando o ambiente de negócios para o desenvolvimento. Você tem que ter previsibilidade, o que o Brasil não oferece. Boa parte do problema da inflação, é verdade, vem de um aumento da demanda internacional, uma recuperação econômica forte na China, que, expandindo esta demanda, gera um processo inflacionário, mas muito tem no Brasil de um processo doméstico. Os recorrentes ataques do presidente da República, a situação de tensão interna, a falta de convicção nas reformas que melhorem o desempenho da máquina pública, que apontem um horizonte de equilíbrio fiscal, que não vai ser conquistado da noite para o dia, mas para que precisa ser buscado, tudo isso gera tensionamento que pressiona o câmbio, que aumenta o valor das principais commodities que a população precisa. Nós temos um problema de investimentos em energia elétrica historicamente por erros do passado que geraram uma escassez que vai limitar a capacidade de crescimento de um lado e inflação de outro por conta do aumento da energia elétrica, tudo isso corroendo o poder de compra da população, que está escolhendo, o povo mais pobre especialmente, que dias da semana que vai comer carne ou não vai comer carne. E isso é inadmissível. A gente precisa melhorar esse ambiente, sim, com base em reformas estruturantes, na minha visão, para dentro da máquina pública, que ajudem a mostrar claro compromisso com o equilíbrio das contas. Assim, a gente pode reduzir a taxa de juros
num médio prazo, estimulando investimentos no país, que são desestimulados à medida que se torna mais interessante a compra de títulos do governo endividado, e assim fazendo a nossa economia girar mais rapidamente, reagir mais rapidamente, com foco também na expansão dos serviços mais importantes para a população. Cada 0,5% que aumenta da taxa de juros consome 2 Bolsa Família por ano, né? 60 bilhões de reais no aumento da taxa de juros, que está acontecendo no Brasil mais rapidamente do que em outros países. Nesse momento, a gente precisa enfrentar este tema. Esses problemas todos são absolutamente corretos, mas se a gente desfocar um pouquinho do curto prazo, Ávila, meu caro Mandetta, meu caro Eduardo, nós vamos ver que o problema é de modelo econômico. O Brasil cresce 0 a 10 anos. Esse reajuste estatístico agora simplesmente voltará à tendência zero no ano que vem, porque estruturalmente o país está proibido de crescer por essa amarra de modelo econômico. Eu pretendo estabelecer uma meta de crescimento econômico, mas ela não será pendurada no céu. Ela dirá com metas muito claras e objetivas, setor a setor, por onde nós vamos alcançar cada fração essa almejada taxa de 5 pontos, que é absolutamente alcançável para as energias, para as estruturas, para a potencialidade da economia brasileira. Mas algumas coisas são óbvias. O endividamento explosivo das famílias. Ou o governo corre em socorro das famílias, ou 60% do PIB estão comprometidos. O endividamento explosivo das empresas, ou corremos, e isso tudo sério, não é brincando nem jogando dinheiro para cima. E o investimento público, isso também tem que ser debatido. Muito obrigado, Ciro. Obrigado, Eduardo. Tem uma tréplica aqui, né? Tem uma tréplica. A minha preocupação é que se busque viabilizar crescimento de curto prazo, condenando-se o longo prazo. O Brasil precisa sustentar a taxa de crescimento por longo prazo. A gente viu o Brasil, no final do período Lula, por exemplo, crescendo perto de 7%, em torno de 7% no último ano. E logo em seguida, as políticas estabelecidas lá com subsídio, né, de forma artificial, cavaram o buraco no qual o país se lançou logo em seguida. A política de subsídios no setor elétrico, por exemplo, desarranjou o sistema energético do Brasil e nos condena agora, diante da falta de investimentos, a estarmos diante de um apagão. Então, para sustentar uma taxa de crescimento no curto prazo, gerar uma falsa percepção de bem-estar da população e conduzir, assim, um processo, uma eleição, uma sucessão eleitoral, condenaram o país no longo prazo. Isso é que a gente tem que evitar. Sustentar a taxa de crescimento por longo prazo tem que aumentar a produtividade. E aí a melhoria de ambiente de negócios, de oportunidades de crescimento com educação, principalmente para aumentar a capacidade do nosso capital humano. Muito obrigado, Eduardo. Obrigado, Ciro. Agora, o ministro Mandetta fará a sua pergunta e escolherá um para comentar. Vou perguntar para o Ciro, para deixar o Eduardo depois executar a sua pergunta. Ciro, quando a gente fala em eficiência de máquina pública, quando a gente fala de gerar qualquer tipo de política, a gente tem que ter em mente que isso acontece para o cidadão. É ele quem vai avaliar o serviço que ele recebe. Uma das principais políticas públicas que nós temos em comum, até pela ênfase que damos, é a política de educação. Na educação, o diagnóstico está muito claro, os números são fartos e eles são escandalosos. O PISA, que é o Programa de Avaliação Internacional, de 79 países, o país é 74 em matemática. O que já era ruim, agora com homeschooling, com escola militar, não fizeram o período integral para o ensino médio. Quais que seriam as medidas para resgatar as perdas da educação no pós-pandemia e para se chegar a um caminho de estrutura de melhor qualidade na educação? Mandetta, me permita por um segundo que eu apenas faça um breve comentário sobre essa última tréplica do Eduardo. Longe de mim, Eduardo, e se eu deixei parecer isso, eu preciso reparar imediatamente, defender esses surtos de voo de galinha que eu tenho me levantado contra eles há muito tempo. Eu estou pedindo é que nós olhemos o Brasil estruturalmente, fora dessa receitinha de bolo que todo mundo repete e que está levando o país a uma tragédia. Veja, o Brasil com o mesmo chão, o mesmo céu, o mesmo povo, cresceu 6,7% ao ano por 50 anos seguidos. Esse era o crescimento médio depois da Revolução de 30 até o colapso da dívida em 80. Entre 80, quando colapsou a dívida e as tecnologias começaram a ter o seu efeito disruptivo, e o Brasil não viu, até hoje não viu, nós estamos vivendo
2,7%, 2,5% de crescimento médio. Estou falando disso, 2,5% de crescimento médio, o que quer dizer que a renda por cabeça do brasileiro ou está estagnada ou em declínio. E agora, Eduardo, com essa receitinha de bolo que está sendo praticada aos trancos e barrancos no Brasil, o Brasil passou 10 anos e cresceu zero. Para ser exato, 0,3 em 10 anos, não é 0,3 por ano. Ou a gente coloca em perspectiva crítica toda essa receitinha de bolo, que é uma cópia mal escrita do neoliberalismo tosco que se impôs ao Brasil, que com grande contração do PT, que adotou todo o jargão, os símbolos, as cores da esquerda e faz o governo mais reacionário e conservador, bastando lembrar que quando acabou o período de 4 eleições do Lula, 1% dos brasileiros acumulavam 49%